Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso país vive um momento de grande instabilidade, de grandes incertezas, onde a cada dia somos surpreendidos com uma novidade, em geral, profundamente negativa. Porque ser surpreendido por novidades positivas é sempre bom. Mas estamos sendo surpreendidos constantemente por novidades negativas. E isso se insere naquilo que vem aqui reafirmando. Se o nosso festejado Stanislau Ponte Preta fosse vivo, ele diria que estaríamos vivendo no auge do festival de besteira que assola o nosso país. Mas, ao mesmo tempo, verifico que a oposição, quer seja a nível estadual, da qual eu me incluo, mas já fiz essa autocrítica de muito, mas principalmente a oposição que existe ao governo Bolsonaro no Congresso Nacional, está cometendo um erro brutal, deputado Eliomar Coelho, porque o presidente Bolsonaro está pautando a oposição. E pauta como? Pelas suas declarações absolutamente fora de propósito. Enquanto se discute as declarações do presidente, não se aprofunda as críticas em relação àquilo que está ocorrendo de fato. Isso é uma forma ardilosa. Eu, por exemplo, não vim a público e não tenho vindo para me posicionar sobre as alegorias fantasiosas feitas pelo presidente, nem tampouco pelo governador. Porque, no fundo, jogam na mesma linha comportamental. Só refletindo. Ontem, ele disse que não entregaria o filho, que ele quer fazer embaixador nos Estados Unidos, a situação constrangedoras no Senado. Aí todo mundo discutiu isso. Hoje já disse que não é bem assim, porque nada disso foi discutido. O deputado Carlos Mink está excitado querendo discursar, porque ele teria dito que o aumento das queimadas deve a uma ação das ONGs. Aí ele pauta, todo mundo discute isso, enquanto isso, o desmatamento não para de crescer. Então, a necessidade de uma reflexão, né, da oposição no Congresso Nacional e aqui, focar realmente naquilo que está acontecendo. Vocês me concedem um rápido à parte? Pois não, deputado Carlos Mink.
Vossa Excelência tem razão, eu mencionei isso na CCJ, fiquei espantado, vi na televisão o presidente perguntado pela mídia sobre os 6.000 focos de incêndio, um recorde na Amazônia. Ele disse que a culpa era das ONGs, que tinham perdido a boquinha, e dos governadores da Amazônia. Foi perguntado se ele tinha alguma prova, alguma evidência disso, ele perguntou, e precisa? E apontou o dedo para tirar a culpa dele. O apelido dele tem sido Bolsonaro, porque ele queima a Amazônia, incinera os direitos, transforma em cinzas o Fundo Amazônia, o INPE, e depois põe a culpa naqueles que tentam proteger esses ecossistemas. Tem razão, Vossa Excelência, faz falta uma oposição muito mais consistente e necessária. Obrigado, deputado Carlos Mendes. Queria só fazer aqui um alerta. E, ao mesmo tempo, meu caro presidente interino, Chico Machado, eu queria alertar também a oposição que está entrando como diz os mais jovens, numa vibe em relação à Lava Jato, que está sendo criada pelo presidente Bolsonaro. Nesse momento histórico, o maior desarticulador, o mais forte homem que deseja sepultar a Lava Jato é o presidente da República. Os fatos assim demonstram. Vou novamente enumerá-los. Conseguiu uma liminar monocrática no Supremo Tribunal Federal para suspender todos os processos judiciais que foram respaldados em relatórios do COAF. Em seguida, transferiu o COAF, rebatizando com outro nome, do Ministério da Economia, e ele nasceu na Fazenda e foi para a Economia, para o Banco Central. Abriu a hipótese do Banco Central ter cargos comissionados nesse novo COAF. Só aí é o segundo ponto. Terceiro, trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Está tentando trocar o superintendente, um dos diretores da Polícia Federal, no porto de Itaguaí, região vizinha da nossa deputada Lucinha. Desqualificou o Dallagnol, ou desqualificou o PSOL, pode ser as duas leituras, né, dizendo que o Dallagnol se comporta como um homem de esquerda, aí desqualificou todos nós, e como fosse um militante do PSOL. Está tentando dar corpo para nomear como Procurador-Geral da República um procurador de justiça absolutamente inexpressivo e que não tem nenhuma ascendência sobre os quadros do Ministério Público. Então, o que deseja o presidente da República? De alto a baixo, desqualificar a Operação Lava Jato. E a gente tem que alertar, porque muitas vezes a gente vê companheiros de muitas lutas, nesse ponto, está marchando na mesma direção.
E quem vai ganhar com isso é quem está no poder, e não com quem está na oposição. Essas novas estruturas vão servir, quando a comando do presidente e não independente, vão servir para ficar muito em cima dos opositores, e não daqueles que de qualquer partido político transgridem a lei. Então me compete fazer esse alerta da deputada Lucinha, porque eu senti em alguns uma certa perplexidade com as minhas falas e minha emenda na tarde de ontem. E só para concluir, senhor presidente, eu não faço nada que antes eu tenha refletido muito, e jamais admito ser tutelado por ninguém, muito menos pelo partido político a qual pertenço, chefiado pelo senhor Dória, tendo como seu subtenente o presidente nacional do partido, que se alia à dissidência do PSL, já querendo olhar para frente e se aliar para fazer uma fusão com o DEM, como nós, filiados, fôssemos um subnitrato do pó de tudo aquilo que é indesejável. Vou concluir, senhor presidente. Reafirmo que o governador Dória e os seus comandados mataram e sepultaram a social-democracia. Muito obrigado, senhor presidente.